Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E na aula de hoje vamos conhecer a ferramenta Quadface Tools, uma ferramenta indispensável para a configuração de modelagem orgânica no SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar. A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai começar primeiro conhecendo o conceito dessas opções Quadface. Na verdade, o Quadface já existe no SketchUp, porém, em algumas etapas do processo, você vai precisar utilizar esses recursos. Entenda que essa ferramenta vai ser uma ferramenta auxiliar, ela não é uma ferramenta de modelagem, tá certo? Ela vai te ajudar apenas a configurar melhor o seu modelo para poder fazer outras configurações. De forma geral, a gente vai entender primeiro o conceito do quadro. Eu vou deixar o link dessa página para você poder aprofundar um pouco mais, mas a gente vai começar primeiro entendendo esse conceito inicial de uma forma muito simples para poder começar a trabalhar com a ferramenta. Então, olha só, o que ele diz aqui é o seguinte: uma grande quantidade de fluxo de trabalho de modelagem orgânica gira em torno de uma topologia de quadros, ou seja, faces com 4 vértices e 4 bordas. Essa aqui é a premissa inicial para você poder trabalhar com quadros. Então, é isso que você precisa ter na sua geometria: 4 vértices e 4 bordas. Os quadros permitem operações de seleção, tá certo? Na malha muito mais úteis, como rings e loops. Quem já utilizou o 3ds Max ou Blender, por exemplo, ou outro programa de modelagem orgânica, já conhece essas ferramentas e a gente vai ver aqui na prática como é que a gente trabalha com elas dentro do SketchUp e por que você não consegue utilizar em todos os elementos, tá bom? Dando continuidade, ele completa da seguinte forma: muitas aplicações permitem que você trabalhe com quadros não planares, só que no SketchUp, no entanto, não é tão fácil. Olha só, essa daqui é uma das frases mais importantes. Por que acontece isso? Aí ele já explica logo abaixo aqui, olha. Quando você modifica um vértice de um quadro no SketchUp, ele automaticamente dobra e quebra o quadro em 2 triângulos. Em outras aplicações 3D, ele deixaria essa face como uma única unidade. Ou seja, o que acontece no SketchUp é que, por exemplo, quando você seleciona um ponto e move esse ponto, ele vai dobrar a face para poder criar uma triangulação, né? Para poder criar forma. É nesse momento que ele já quebra essa estrutura de quadro que ele já trabalha, tá certo? O SketchUp trabalha com quadro faces, você vai perceber isso aqui na aula. Porém, quando você faz essa manipulação de vértices, ele acaba retirando essa propriedade. Trabalhando com o Quadface para melhorar a malha do SketchUp, você vai conseguir trabalhar melhor com modelagem orgânica. Então é praticamente isso que vai acontecer aqui dentro do programa, tá certo? Você vai melhorar a malha para conseguir melhores efeitos. Então vamos abrir o SketchUp. A ferramenta é uma ferramenta auxiliar, como eu já falei antes. O que você vai fazer é utilizá-la para poder selecionar os diversos elementos que você tem na cena e também vértices, linhas, para que você consiga modelar no seu projeto com mais qualidade. Então, o primeiro passo é conhecer essa ferramenta. A gente vai ter uma vista geral dessas propriedades para você poder colocar em prática, ok? A primeira coisa que você deve entender sobre a ferramenta é como é que a gente vai identificar que elementos dentro do SketchUp já são quadro e os que não são. Para fazer isso, você vai utilizar essa última ferramenta aqui, olha. Você vai dar um clique nessa opção e ele vai mostrar aqui na tela os elementos que já são quadro face. Observe que todos os elementos que você vê com a cor verde, tá certo? Aqui na tela, olha, já estão com a propriedade quadro face habilitada. Então, por que esses objetos não são quadro face? Porque, como a gente viu na teoria, todo o objeto, para ser quadface, ele precisa ter 4 vértices e 4 arestas. Se o objeto tem apenas 3 vértices, como por exemplo o triângulo, ele não vai poder representar essa unidade quadface. E por que a gente precisa que o objeto seja quadface? Para que a gente consiga selecioná-lo de uma forma mais prática, como a gente vai ver aqui nessas configurações, ok? Então olha só, o que é que eu posso fazer para transformar esse objeto em quadface? É bastante simples. Eu preciso modificar essa geometria criando linhas para transformá-lo num objeto com 4 vértices e 4 linhas. Então olha só que legal. Eu vou selecionar a ferramenta linha aqui no SketchUp. Eu vou clicar nesse ponto, levar para o centro e clicar nessa parte superior. Você vai perceber que o objeto já ficou verde nessa área, olha lá, porque agora eu tenho sim, olha, 4 vértices
e 4 linhas, né? 4 arestas. Clicando nesse ponto e levando até esse ponto aqui, você percebe agora que eu já consegui converter o meu objeto também em quadro face direto no SketchUp. Eu não estou usando aqui nenhuma dessas opções da ferramenta para poder gerar esse elemento, tá certo? Eu estou utilizando apenas o SketchUp. Então agora eu vou modificar esse objeto aqui também. Eu vou clicar nesse ponto, levar para o centro e em seguida desenhar esse ponto aqui, olha, para o meio e depois esse outro ponto aqui também para o meio da aresta. Então olha lá, eu transformei esse elemento também num objeto quadro, né? Porque eu tenho agora 4 vértices e também 4 linhas. Então, muito fácil a ideia, o conceito da ferramenta é exatamente esse. Você precisa que o elemento tenha essa estrutura para que você consiga modificá-lo com mais qualidade dentro do SketchUp. Eu já tenho um elemento para poder trabalhar com essa configuração. Se você não quiser visualizar essa cor do objeto, basta você desabilitar a propriedade. Em seguida, selecionar a cor padrão do SketchUp. Então a gente pode modificar a cor do objeto sem nenhum problema, tá certo? Essa cor é apenas para poder identificar as geometrias e de forma didática ela ajuda bastante para você poder entender o conceito. E agora a gente pode utilizar outros recursos da ferramenta para poder trabalhar no nosso objeto. Você vai perceber que a ferramenta tem também uma opção de seleção, idêntica ao que a gente tem aqui no SketchUp. Porém, essa opção é diferente porque eu posso clicar na ferramenta, ele vai exibir a malha do objeto. Como a gente já viu, esse objeto é um objeto quad face e você pode clicar nas faces facilmente, diferente da configuração padrão do SketchUp, né? Que quando você clica nela, você só consegue selecionar a face inteira e você não percebe a forma do objeto. Clicando novamente na ferramenta de seleção do quad face, a gente pode clicar nas faces individualmente. Perceba que a ferramenta é baseada principalmente na seleção do objeto, então eu posso clicar em diversas faces. E agora a gente vai conhecer as principais operações que nós podemos utilizar para poder selecionar o nosso objeto. A primeira configuração de seleção é a opção Grow, que você pode ter uma face selecionada e à medida que eu vou clicando ele vai selecionando mais e mais faces. Isso é uma forma muito prática de você selecionar objetos dentro da ferramenta. A configuração que é oposta a essa opção Grow é a opção Shrink, que você pode clicar para poder reduzir a seleção do objeto. Olha só. Então posso aumentar ou reduzir essa área de seleção selecionando diversas faces, por exemplo. Eu posso aumentar proporcionalmente, olha só, ele vai crescendo ali a seleção ou reduzindo. Então é uma opção também muito simples para você poder trabalhar. Uma outra configuração muito importante da ferramenta são as opções Ring e a opção Loop. Selecionando uma linha no objeto, você vai entender bem como é que funciona essa opção Ring. Olha só, quando eu clico nessa configuração, ele vai selecionar todas as linhas seguindo essa mesma direção. Então se torna muito fácil selecionar as linhas dentro da malha. E selecionando essas linhas eu posso fazer diversos tipos de modificação, tá certo? Aqui no caso eu estou apenas selecionando, mas eu poderia, por exemplo, mover essas linhas para poder modificar o formato desse objeto, criando aqui outras formas de geometria. Então perceba que a ideia aqui é realmente criar operações através do SketchUp. Voltando aqui na ferramenta, utilizando ainda a opção Ring, eu posso selecionar individualmente esses pontos, ou seja, eu posso clicar também na opção Grow para ele ir crescendo aos poucos, já selecionando as linhas individualmente, ao invés de selecionar todas as linhas. Também posso utilizar a opção Shrink para poder reduzir essa configuração, reduzindo essa seleção aqui do objeto. Já a opção Loop ela é uma opção similar, só que ao invés de ele selecionar as linhas paralelas, ele vai selecionar a linha contínua. Então vou clicar nessa opção, você vai perceber que ele vai criar esse corte no objeto, que eu também posso fazer diversas modificações, ou então selecioná-lo através da opção Grow para selecionar apenas algumas das linhas, ou reduzir também da mesma forma que percebemos aqui no Ring. Então é uma ferramenta muito prática, você pode selecionar também faces e clicar na ferramenta para ele selecionar as faces, olha só. E nesse momento tenho certeza que você já percebeu que a ideia aqui é ter uma malha mais limpa para que eu consiga fazer seleções do objeto de uma maneira muito mais rápida e criar diversos tipos de modificação. Nas próximas opções nós podemos modificar a forma de triangulação das faces. Essa é uma opção importante porque você pode modificar em algum momento a triangulação dos seus objetos. Perceba que toda a geometria vai apresentar realmente essa triangulação. E essa é uma configuração interessante em algumas partes do seu modelo.
você pode alterar essa direção. Eu posso selecionar, por exemplo, essas faces e retirar os triângulos também. Assim você consegue ter uma malha mais limpa. Você também pode adicionar novas triangulações. Nada impede que você trabalhe dessa forma, tá certo? Perceba que o meu desenho aqui, ele está com a cor verde, então significa que ele é um quad face. E se ele está nessa configuração, desabilitando aqui a geometria oculta, você vai perceber que independente de você ter essa malha, nós conseguimos trabalhar também com a ferramenta, selecionando aqui através do Ring, selecionando também através da opção Loop, você consegue modificar a geometria de uma forma muito fácil. Então, dando continuidade aqui, olha, ele tem algumas opções para a gente poder corrigir os erros da malha. Olha lá, você já vai perceber que essa geometria está incorreta, porque eu tenho um polígono que tem mais lados e outro polígono que tem menos lados. Então, selecionando essa linha e habilitando a função para a gente poder transformar o objeto de forma correta, clicando nessa configuração, ele vai reconstruir a minha geometria corrigindo esse erro. Você vai perceber que diversas configurações podem ser utilizadas. Nesse objeto aqui eu já tenho uma ideia diferente, porque você vai perceber o seguinte, que embora eu tenha aqui 4 lados, né, nesse polígono, na verdade eu tenho essas arestas aqui quebradas. Então, como essas arestas estão quebradas, ele não compreende que esse objeto é um objeto quad também. Tá? Então, olha só como é importante entender essa ideia. Então, vou clicar nesse objeto, vou selecionar essa opção para construir as linhas também. Ele transforma automaticamente a geometria, então as configurações são muito práticas também, tá certo? Ele também cria uma opção para você poder converter faces triangulares em faces quad. Basta você clicar sobre uma linha e em seguida utilizar essa configuração para poder converter a malha. Então ele vai converter automaticamente também os objetos de uma forma muito simples. Uma outra opção interessante é que você pode criar a malha quad face através de contornos. Então posso selecionar, por exemplo, esse objeto. Eu vou entrar dentro do grupo aqui dele, selecionar ele todo novamente e em seguida clicar na ferramenta. Para você poder confirmar a construção do objeto, basta você apertar Enter. Então olha só, o objeto já é criado aqui automaticamente e você pode utilizar várias formas também, tá certo? Ou seja, começar a sua geometria a partir de linhas para poder gerar essa estrutura. Uma outra configuração também importante da ferramenta é a opção para poder transformar a malha do sandbox numa malha quad face. Vamos ver essa configuração aqui na prática, tá bom? Eu vou utilizar a ferramenta sandbox, né, a caixa de areia. Vou dar um clique e arrastar para poder criar a malha do zero. Ok? E olha só a diferença. Selecionando qualquer uma das linhas aqui dentro da configuração, você vai perceber que ele mostra para a gente que a ferramenta Sandbox não é quad face. Observe que com essa opção habilitada, ele já altera a cor do objeto. Se você tentar utilizar qualquer um dos recursos, como por exemplo o Ring ou então o Loop, você vai perceber que ele não funciona sobre essa malha. Para poder transformar a malha do Sandbox numa malha quad face é muito simples. Olha, basta você selecionar todo o objeto e clicar nessa opção. Ok, então é uma opção muito simples também da ferramenta. Ele ainda tem nesse conjunto de ferramentas uma opção para converter objetos do Blender em objeto quad face aqui para o SketchUp. Nesse modelo eu não tenho nenhum objeto para poder modificar essa propriedade, mas é uma configuração também muito simples quando você importa elementos de outros programas. Dando continuidade aqui à ferramenta, nós temos algumas opções para criar mapeamento de objetos, também uma opção muito rápida para você configurar. Perceba que essa esfera criada diretamente aqui pelo SketchUp é uma ferramenta que já é quad face nessa área que aparece em verde, mas essa parte superior ele cria uma triangulação e não representa a geometria da forma correta. Nós podemos habilitar a visualização da geometria ou suavizar através dessas duas opções aqui, olha só. Clicando nessa configuração, eu vou retirar a suavização da geometria, então você vai perceber bem aqui, olha como é que fica o resultado. E aqui em cima você vai perceber que eu tenho uma face triangular. Habilitando a opção de geometria oculta no SketchUp, olha só o resultado. Então, apenas essa parte da minha geometria não é quad face. É importante que você observe essas configurações também, olha lá. Nós podemos dar continuidade aqui à configuração da geometria. Eu posso voltar a selecionar todo o objeto e suavizar novamente. Então a geometria ela vai ficar dessa forma. E a configuração de mapeamento do objeto também é muito prática. Eu vou selecionar uma outra textura aqui no meu modelo. Vou escolher, por exemplo, azulejos e vou escolher essa textura.
Aplicando a textura sobre o objeto, a gente já sabe que ela vai ficar incorreta aqui no SketchUp, né? Ele não mapeia o objeto corretamente. Utilizando a opção Quad Face, a gente consegue mapear o objeto de uma forma muito mais rápida. Olha lá, eu vou aproximar dessa geometria. Quando aparecer uma aresta selecionada aqui, você vai simplesmente dar um clique. E em seguida dar um clique na outra direção também quando ela aparecer selecionada em vermelho. Olha só, clicando nesses dois eixos, eu já tenho a minha geometria aqui aplicada. Você tem duas opções para poder modificar essa geometria. Você pode alterar a configuração do eixo arrastando esse ponto para poder reduzir esse mapeamento. A gente percebe que a textura fica correta aqui sobre a geometria. Você vai perceber que nessa área superior, onde eu não tenho a geometria como quadro fez, ele não consegue gerar essa forma corretamente. Então a gente precisaria corrigir apenas essa parte ali da geometria. Mas de forma geral, você consegue um bom resultado aqui na configuração. Nós podemos copiar esse mapeamento para outros objetos. Ele tem uma opção aqui para poder copiar. Basta você clicar nessa opção e selecionar aqui a direção da geometria da mesma forma. Olha, eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto aqui. Então ele já faz uma cópia. E eu posso selecionar a opção colar para adicionar em outros objetos. Eu vou selecionar, por exemplo, esse vaso aqui. Talvez ele não preencha o vaso inteiro, já que a forma é diferente, mas a gente pode utilizar a opção para colar também. Olha só, vou selecionar os dois pontos, ele já colou a textura aqui. Olha, você pode selecionar novamente a textura e aplicar em outros locais, adicionando esse mapeamento copiado de um objeto para o outro. E é bem interessante porque você pode utilizar geometrias diferentes ou formas diferentes que você tem no seu modelo para mapear um objeto seguindo a malha corretamente. E uma outra configuração bem interessante da ferramenta é que nós podemos também abrir essa malha utilizando a opção Unwrap UV. Selecionando um objeto, eu posso clicar nessa configuração e ele vai gerar para a gente automaticamente aqui uma face plana, seguindo os eixos que a gente seleciona no objeto. Então, olha só, vou selecionar esse eixo e esse eixo aqui, e ele vai planificar para mim essa malha do objeto. Olha só que legal. E eu posso fazer também diversas modificações com essa malha, criando também outras propriedades para os meus objetos, tá certo? Com certeza você vai perceber que existem muitas possibilidades para a gente poder trabalhar com esses elementos. Dando continuidade aqui à ferramenta, eu vou selecionar agora essa esfera novamente. Eu vou deixar o material com a cor padrão para a gente poder ver melhor aqui as configurações finais. E a gente tem algumas opções que nós podemos trabalhar para poder melhorar também a visualização do nosso modelo. Eu vou clicar na opção de seleção para a gente poder ver a malha. Vou clicar nessa linha e adicionar um novo loop. Olha só que legal. Ele vai criar um loop para esse objeto aqui automaticamente. Você também pode usar a opção para excluir loop. Clicando nessa configuração, olha só que legal. Posso deletar algumas partes do meu objeto, criando novas formas. Basta selecionar uma linha e clicar na opção para remover o loop. Você vai selecionando e as linhas ela vai desabilitando essas propriedades. Então é uma opção também bem interessante para você poder excluir as geometrias, e essa é uma das opções que você pode trabalhar para poder criar outras formas no seu projeto. Eu vou excluir essas linhas também aqui, olha só. Nós também temos uma configuração que é muito importante em vários programas 3D, que é a opção Connect, onde eu posso conectar várias linhas no meu objeto. Eu vou habilitar por um instante a geometria oculta. Vou clicar fora da ferramenta e utilizar a ferramenta de seleção do SketchUp para poder pegar apenas essas faces. Olha só. Utilizando a ferramenta Connect, eu posso conectar as linhas selecionadas. Eu posso também alterar os valores clicando nessa configuração e digitando no teclado a quantidade de linhas que você quer. Você pode modificar a quantidade de segmentos. Olha só que legal. E também eu posso modificar a distância entre as linhas, colocando, por exemplo, aqui o valor 1. Eu vou colocar menos segmentos, eu vou colocar apenas 2, olha só. E a gente pode alterar esses valores, você vai ter as distâncias aqui definidas no seu modelo. Então, um efeito também muito legal para que a gente configure propriedades dentro do SketchUp. Olha só, vou confirmar essa opção e utilizando a ferramenta de seleção novamente, eu posso selecionar apenas essa parte, utilizar outros recursos do SketchUp para fazer diversos tipos de mudança na minha geometria. Olha só.
Então, outra opção muito legal da ferramenta. Para finalizar, nós temos a opção de criar linhas. Essa é a opção mais básica da ferramenta. Ela vai criar simplesmente linhas no seu objeto. Você pode utilizá-la em diversos pontos aqui. Ela é diferente porque ela já transforma seu objeto em quadro face. Caso o objeto não esteja configurado, então ele vai transformando os objetos automaticamente. Então, é uma ferramenta também muito boa para você adicionar em diversos tipos de elementos, tá certo? Então é isso aí. Essa é uma ferramenta diferente do que a gente já conheceu até agora. Ela é uma ferramenta auxiliar, tá certo? Para sua modelagem. E sem dúvida, se você quer trabalhar com modelagem orgânica, o primeiro passo é conhecer essa ferramenta. Tem muita coisa para a gente explorar ainda nessas propriedades. E essas configurações que a gente aprendeu aqui nessa aula serão de extrema importância para que você trabalhe com as próximas ferramentas que a gente vai trazer aqui nesse desafio, que são o Vertex Tool e também o SubD. Então vamos lá, continue acompanhando os vídeos e compartilhe para que mais pessoas assistam e acompanhem também, que é uma série de extrema importância para você aprender a trabalhar bem com o SketchUp. Inscreva-se no canal e habilite as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!